você todo dia está se preocupando consigo próprio em melhorar suas atitudes, o seu procedimento, se beneficiar em ouvir a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo atue com esplendor na sua vida. Você tem permitido isso? Olha, nós estamos fazendo um estudo sobre Apocalipse. No programa de ontem eu também falei um pouco de Apocalipse, onde os capítulos iniciais falam de uma visão de uma situação de transe que Pedro foi posto para ver, ter a visão do que a humanidade viria passar e iria submeter. Porque essa humanidade precisa de ter uma depuração, uma reflexão dos seus erros e perceber que é preciso urgente transformar a vida, a existência, fazer as coisas que de fato agradam a Deus. Para que Deus fique satisfeito com você. Você tem filhos? Você tem filhos? Quando seus filhos são obedientes, quando eles seguem a sua orientação, sua boa orientação, você fica tão satisfeito, né? Você acha que o nosso Deus Pai não fica satisfeito conosco quando nós temos as atitudes que são corretas, que agradam a Ele? Quando você também é usado para alcançar vidas, pessoas, como diz no início do Apocalipse, bendito é quem leva esta palavra. Também ele diz, bendito é quem recebe. E ele complementa, e bendito quem guarda esta palavra, quem guarda no seu coração, quem guarda como uma bússola que vai determinar o norte da sua existência, dizer, eu só vou fazer o que agrada ao meu Deus. E apesar de nossas pequenezes como pessoas, como seres humanos, nós estamos a cada dia nesse aprimoramento pessoal, nesse aprimoramento de vidas. Inicialmente, ali nos livros de Apocalipse, Pedro narrou que viu aquela pessoa ali, que era o próprio Deus, o Filho de Deus, com os cabelos brancos, o rosto iluminado, os olhos vermelhos como fogo, um cinto de ouro no peito, uma roupa branca, seu falar como espada, seus pés como bronze que reluz, sua voz como águas. Ele descreve uma perfeição, uma pessoa iluminada, que estava ali no tribunal rodeado por 7 tronos, 7 não, 24 tronos de menor grandiosidade. E cada um desses 24 tronos estavam sentados ali, cada um ancião. E aqueles anciãos que estavam sentados adoravam sempre aquele Deus e, juntamente com os anjos, se prostravam diante de Deus e de Jesus, com seus rostos no chão, e cantavam louvores, adorações, enaltecimento a Deus, a Jesus. Dia e noite os anjos assim falavam.
E o Pedro viu que na mão daquele Jesus, a mão direita, tinha ali 7 estrelas. E 7 estrelas, cada uma representava uma igreja. E em todas havia percepção das coisas boas que as igrejas faziam, mas também havia a percepção que era necessário uma correção, um arrependimento em todas as igrejas. Um arrependimento urgente para verdadeiramente você ser salvo e estar em Deus. E depois verificou-se que haviam coisas preparadas. Sabe como você tem um filho, criança, e aquela criança fica fazendo coisas erradas na sua forma de educar. Você vai dar uma punição, um castigo para aquela criança, verdade? Então é mais ou menos aí, assim que começa a narrar em Apocalipse. Foi visto um livro que estava na mão direita do Deus Pai sentado ali, naquele trono celestial. E esse livro tinha alguns selos. E ninguém poderia abrir aqueles selos, aquele livro, e tirar os selos. Então, somente ao Filho de Deus, a Jesus, ao Cordeiro de Deus. E assim foi concedido que Jesus tirasse os 7 selos. Ele tirou o primeiro selo e ele viu um cavalo branco e um cavaleiro montado nele com a arca na sua mão. E ele era responsável por levar a vitória e a paz. Depois, ele viu um cavalo vermelho que justamente fazia o contrário. Levava o desentendimento, a guerra entre os povos, a morte que os homens entre si praticavam assassinatos. Veja que o primeiro selo seria como nessa analogia da educação que nós como pai damos aos nossos filhos, falando como ele deve proceder para ter a paz, para ter as benesses, para ter a vitória. Aí já quando Jesus abriu o segundo selo, era o cavalo vermelho que representava a retirada da paz, o confronto à morte na terra e o confronto entre pessoas e homens matando homens. Ou seja, isso é fruto da indisciplina, da desconsideração da humanidade em relação àquele sacrifício de Jesus para salvar, e muitos até hoje desconsideram. E em seguida, Jesus abriu o terceiro selo. E neste selo via representado um cavalo preto. E o cavaleiro montado neste cavalo preto, ele tinha uma balança que ela mede, que bota ali para a proporção. Disse que tinha até um punhado de farinha, um punhado de trigo,
que correspondia a um denário, e outros 3 punhados de cevado, que correspondia também a um denário. Ou seja, esse terceiro selo, quando Jesus abriu, ali estava representado o valor que cada um de nós estamos adquirindo em relação à obra de Deus. Você realmente está se voltando à obra de Deus? Você realmente está se dedicando e seguindo os passos orientados na palavra? Beleza. Mas se não, você também está sendo ali medido. Isso no terceiro selo que ele abriu. O quarto selo era um cavalo, representado um cavalo amarelo, e que estava montado ali um cavaleiro que era chamado de Morte. Meu Deus do céu! E acompanhava, seguia aquele cavalo e aquele cavaleiro chamado Morte, o inferno acompanhava. Meu Deus do céu! É tempo, Senhor Deus, do julgamento, do juízo de Deus, e a humanidade está perdendo tempo nas pequenezes da vida, nas ilusões, nos caminhos, seguindo ídolos de madeira, de pedra, de gesso, nos altares feitos por homens, igrejas corruptas. Mas nós temos que ser verdadeiramente o templo do Espírito Santo, onde um templo perfeito, onde o Espírito Santo de Deus esteja conosco, você ser um aliado da obra de Deus, transformando vidas também. E este quarto selo, quando ele tirou, ele levava a quarta parte de todos os homens da vida terrena para a morte. Ou eles morriam, ou vão morrer pela espada, ou pela fome, ou pelas doenças, ou pelas feras. Meu Deus do céu, em que passagem representada aí no Apocalipse você pode ser colocado? É preciso ter muito cuidado, porque tenha certeza, como Deus, Jesus tirou o terceiro selo, que é o selo onde tem a balança, que ele está observando cada um de nós para ter um julgamento perfeito, para ver o valor de cada um. Como ele representou ali no terceiro selo, um punhado de trigo que correspondia a um denário. 3 punhados de cevado, que correspondia a um denário. Ou seja, ele está vendo que importância você tem na vida secular e na vida em Cristo, ou mesmo na vida secular, fazendo a obra de Cristo. E no quarto selo, aí é dramático, gente. Ou seja, ou a gente se corrige, ou vai ter a consequência dos nossos atos irresponsáveis com nossa vida e nossos atos de ingratidão ao sacrifício de Jesus. Porque quando ele diz que Jesus abriu o quarto selo e ali era um cavalo amarelo montado por um cidadão, um cavaleiro, que tinha por nome Morte. E esse cavaleiro era acompanhado pelo inferno. E ele levava à morte a quarta parte da humanidade. Você quer estar nesta quarta parte? Meu Deus do céu! E a morte seria pela fome, pela guerra, pela doença, ou mesmo pela espada.
Meu Deus. Aí foi aberto, Jesus abriu o quinto selo de Apocalipse, daquele livro da vida. E quando ele abriu esse quinto selo, na visão de Pedro, ele viu ali um altar. E abaixo do altar ele via muitos que estavam com as vestes brancas, representados, que foram lavados pelo sangue de Cristo. E esses todos que foram vistos ali abaixo do altar de Deus, foram pessoas que foram perseguidas e foram mortas por conta de seguir a palavra de Deus, foram injustiçados, foram perseguidos, foram tantas pessoas. E aquelas pessoas que estavam ali reivindicavam que fizesse justiça por eles. E Jesus disse: ainda não está no tempo, porque tem muitos ainda que estão sofrendo injustiças pelo meu nome, e ainda hão muitos de morrer porque pregam a minha palavra. E esses também vão estar entre vocês para serem também abençoados, e os que cometerem as injustiças contra aqueles que faltam vão ser julgados também. Aí abriu até o quinto selo. O sexto selo corresponde quando Jesus abriu ali o sexto selo. Ali corresponde ao dia da ira de Deus. Deus, pau da vida com esta humanidade, pau da vida não com você que segue, que procura ter uma vida reta em Cristo, mas por aqueles que não consideram a palavra nem o sacrifício de Jesus. Houve então a escuridão, o sol se escureceu, as estrelas caíam do céu sobre a terra, os ventos sopravam, terremotos, a lua ficava cor de sangue, e o céu verdadeiramente se recolhia, como se você recolhesse um papel. E ali montanhas caíam, as ilhas, os terremotos, terrível. E Pedro viu que vinha de lá, do nascente do céu, um anjo poderoso que deu ordem àqueles anjos que estavam ali para causar dano na terra, no mar, nas árvores. Ele disse: olha, não faça mais nada por enquanto. E ali, exatamente naquele momento, se percebeu, ou seja, fez a contagem, existiam 144 pessoas que estavam com o selo de Israel. 144 mil pessoas de diversas tribos, de diversas regiões dessa terra. E que essas 144 mil pessoas são verdadeiramente as pessoas que estão salvas, que serão salvas. Aquelas pessoas, como diz na palavra, que entraram pela porta estreita. Você está pronto para entrar por essa porta estreita? Você quer fazer parte desse percentual de pessoas salvas nessa terra? Aquele grupo seleto, ou seja, aquele grupo de pessoas que nessa terra teve sabedoria, porque o princípio da sabedoria, você sabe o que é que fala em Provérbios. O princípio é o temor ao Senhor.
Temor significa respeito. Temor significa seguir verdadeiramente a Deus. E todos aqueles estavam de branco. E perguntaram: quem são esses? Aí respondeu a palavra. Deus respondeu: você sabe. Estes aí que estão de brancos foram os que se arrependeram, que foram lavados pelo sangue de Cristo. Estes nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais terão o desconforto do ardor do sol excessivo no corpo, nunca mais terão lágrimas, ou seja, nunca mais chorarão. E aqui, meus amigos, aí eu vou ler esse trecho. Quando o cordeiro, então, foi abrir o 7º e último selo daquele livro, houve um silêncio durante meia hora. Outro anjo ficou de pé, próximo ao altar, e começou a queimar incensos, que eram das orações que faziam perante o nosso Deus. Quando então abriu este 7º selo, tocou. Antes de tocar, foi visto que 7 anjos, eles estavam com trombetas prontas para tocar. E tocou então o primeiro anjo a trombeta. Então, saraivas de fogo e mistura de sangue atingiram a terra e queimaram a terça parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. Primeira trombeta que tocou, fogo na terra, sangue, e queimava 1/3 de toda a vegetação, de todos os campos. Certamente iria haver um ambiente propício para uma vida tranquila na terra. Em seguida, o segundo anjo chega e toca a segunda trombeta. E grande montanha, ela se atirou para o mar, e cuja terça parte se tornou em sangue o mar. Um terço do mar, quando aquela montanha foi caída ali nas águas do mar, aquela grande montanha, 1/3 do mar fora se tornado em sangue. E morriam animais dali do mar, e as embarcações viravam também. Terceiro anjo passa a tocar a terceira trombeta. E uma estrela cai sobre a terra, e a fonte das águas, ela seca. E essa estrela tinha como nome Absinto. Então muitos homens morreram por causa da água, porque a própria água que restava se tornava amargosa. Você está vendo, minha gente? Você está vendo? 3 trombetas só são 7.
Para que mais? Vale a pena, para que mais continuar longe, distante dos caminhos do Senhor? Você, se andar longe dos caminhos do Senhor, qualquer um de nós vai passar por tudo isso, se já não tiver morrido e já estiver lá nas profundezas do inferno. Então, 3 trombetas tocaram. Vamos para a 4ª trombeta. Quando a 4ª trombeta foi tocada, 1/3 do sol, da lua, das estrelas escureceram e houve então ausência do brilho do sol, das estrelas, tanto de dia quanto de noite. E naquela visão de Pedro ali, nesse instante, após ter tocado esta 4ª trombeta, ele viu uma águia voando sobre os céus e ouviu a voz dizendo: ai, 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 ai da terra, porque só foram tocadas 4 trombetas, já que está acontecendo tudo isso de coisas difíceis, de sofrimento para a humanidade. E aquela voz dizia: e a terra ainda tem que passar pelo tocada de 3 trombetas a mais. Aí segue. Portanto, a 5ª trombeta toca. O anjo tocou esta 5ª trombeta, foi-se dado a chave do poço do absinto. Surgiu uma fumaça muito grande, como se fosse de folhas queimadas. E essa fumaça fez também escurecer mais ainda o sol e tornava o ar irrespirável. E dali daquela fenda onde era chamada fenda de absinto, saíam voando milhares de gafanhotos. Esses gafanhotos eram terríveis, porque eles tinham na cauda dele, semelhante a um ferrão do escorpião. Aí eram até chamados de gafanhotos escorpiões, porque ele tinha. E esses gafanhotos, durante, se não me engano, 7 meses, foram atormentar os homens com ferrões no todo o seu corpo, sentiam dores como verdadeiramente aquelas dores causadas pelos esporões do escorpião. Muitas dores e muitos sofrimentos. Muitos, nesta ocasião, vão pedir a morte, porque não aguentam mais as dores. Mas a morte não consegue. Mesmo que tentasse contra a sua própria vida nesta ocasião, não conseguiam a morte, porque tinham que passar por todos esses sofrimentos. Meu Deus do céu, eu não quero estar inserido nesse contexto de pessoas que passarão por esse sofrimento do Apocalipse. Mas não é tão somente você não querer passar. Acho que ninguém quer passar, mas você só pode ser poupado se você tiver uma decisão verdadeira, uma decisão sábia de seguir a Deus. Pare tudo que você acha importante. E dê a importância que seja a primazia da sua vida,
seguir verdadeiramente a palavra de Deus, ser um instrumento de Jesus, respeitar e considerar todo o que Jesus passou. E, finalmente, o último selo daquele livro da vida, é aberto a 7ª trombeta, Jesus abre, o anjo toca, e toda a ira e o tempo determinado para ser julgado os mortos, para se dar o galardão. O galardão para todos aqueles que são servos, profetas, os santos e também o teu nome. Entendeu? Então, ali, quando tocou a 7ª trombeta, ali chegou o tempo da ira e também o tempo que Jesus julgar todos, tantos os que morreram, profetas, santos, né? Ministros, pessoas que tiveram verdadeiramente uma vida em Cristo, e também aqueles todos que não quiseram seguir esta palavra. Então, meus amigos, a palavra de Deus não é só mais isso, mais aquilo, mostrando o que Jesus fez, o que Jesus passou. Mas também a palavra de Deus é alertando, gente. Alertando. Quando nós estamos estudando agora Apocalipse e que vemos todas estas passagens, essas dramáticas passagens que a humanidade vai ser submetida, e você só é poupado, meu irmão, se verdadeiramente tiver um caminho reto com Cristo. Não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus que tem com toda a nossa humanidade. Apesar de. Mas amor maior do que o pai entregar seu filho para passar por um monte de sofrimentos que não foram ocasionados por ele, mas pelos que ele nem conhecia, que somos nós. Amor maior do que esse, meu Deus, não existe. Meu amigo, então, pelo amor, esse amor de Deus, considere, tire tempo para refletir, para analisar a sua vida, a minha vida, e ver o que ainda precisa de aprimoramento, de correção, para você ter a autenticidade de dizer: meu Jesus, eu cada dia estou procurando me santificar. Porque até a palavra de Deus diz: seja perfeito como Deus é. Você está entendendo que o que Deus está propondo para nós? Ele quer que nós sejamos perfeitos. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Amém? Siga esta palavra com exatidão, com amor, ajudando nesta obra em nome de Jesus. Amém?